Você já parou para perceber que existe uma conversa acontecendo dentro da sua mente neste exato momento? Uma voz que comenta, julga, planeja, teme e sonha. Uma voz que nunca para de falar. E se eu te dissesse que essa conversa silenciosa, que ninguém mais ouve além de você, é exatamente o que está criando cada aspecto da sua realidade? Neville Goddard, um dos maiores mestres da manifestação consciente que já existiu, dedicou sua vida a ensinar uma verdade profunda. Você não atrai aquilo que deseja, você atrai aquilo que assume ser verdade sobre si mesmo. E a forma como você fala consigo mesmo é o termômetro mais preciso daquilo que você está assumindo. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nessa prática transformadora. Você vai descobrir como 3 dias de conversa interna consciente podem iniciar uma mudança que vai reverberar por toda a sua vida. Mas atenção, isso não é pensamento positivo superficial. Isso é reprogramação da consciência. E quando você entender verdadeiramente como isso funciona, nunca mais vai olhar para seus pensamentos da mesma forma. Antes de continuarmos, eu preciso que você faça algo. Apenas observe. Por alguns segundos, apenas observe o que está passando pela sua mente agora. Talvez você esteja pensando se isso funciona. Talvez esteja curioso, talvez cético, talvez esperançoso. Seja o que for, apenas observe, porque essa capacidade de observar seus próprios pensamentos é exatamente o primeiro passo para transformá-los. Vamos começar entendendo algo fundamental. A conversa que ninguém ouve é a conversa que define tudo. Pense comigo. Quantas palavras você fala para outras pessoas em um dia? Talvez algumas centenas, talvez alguns milhares. Agora pense em quantas palavras você fala para si mesmo. A ciência estima que temos entre 60 mil e 70 mil pensamentos por dia. A grande maioria deles são repetições do dia anterior. E a grande maioria dessas repetições são sobre nós mesmos. Eu sou assim. Eu não consigo. Isso é difícil para mim. Eu sempre tive esse problema. Pessoas como eu não conseguem isso. Reconhece alguma dessas frases? Elas parecem tão naturais, tão automáticas, que nem percebemos que estamos dizendo, mas cada uma delas é uma instrução. Cada uma delas é uma ordem que você está dando para a sua mente subconsciente. Neville Goddard ensinava que a sua consciência é a única realidade. O mundo exterior é apenas um espelho. E o que esse espelho reflete? Reflete exatamente aquilo que você assume ser verdade sobre si mesmo e sobre a sua vida. Não o que você deseja, não o que você espera, o que você assume. E como sabemos o que estamos assumindo? Pela forma como falamos conosco. Quando você diz para si mesmo que é difícil encontrar um bom emprego, você não está apenas expressando uma opinião. Você está assumindo uma realidade. Você está instruindo sua mente a filtrar o mundo de acordo com essa crença. E adivinha o que acontece? Você começa a ver apenas dificuldades. As oportunidades passam despercebidas, porque não combinam com a história que você está contando para si mesmo. Isso não é magia. Isso é o funcionamento básico da mente humana. Nós vemos o que acreditamos ver, experimentamos o que esperamos experimentar e criamos exatamente aquilo que assumimos ser nossa realidade. Agora, aqui está a parte que muda tudo. Se a sua conversa interna está criando sua realidade atual, então mudar essa conversa pode criar uma realidade completamente diferente. E não estamos falando de anos de terapia ou décadas de trabalho interno. Estamos falando de uma mudança que pode começar em 72 horas. Por que 72 horas? Porque esse é o tempo necessário para quebrar o ciclo automático dos seus pensamentos habituais e começar a criar novos padrões. Não é tempo suficiente para a transformação completa, mas é tempo suficiente para plantar as sementes. E uma vez que essas sementes são plantadas corretamente, elas começam a crescer por conta própria. Mas antes de entrarmos no método prático, precisamos entender o princípio que está por trás de tudo isso. E esse princípio é o que Neville Goddard chamava de Lei da Assunção.
A lei da assunção é diferente de tudo que você já ouviu sobre manifestação. Ela não se baseia em pedir ao universo, não se baseia em visualizar e esperar, não se baseia em manter pensamentos positivos e torcer pelo melhor. A lei da assunção se baseia em uma verdade muito mais radical. Você não recebe aquilo que quer, você recebe aquilo que você é. Deixe-me explicar isso de outra forma. Imagine duas pessoas que desejam prosperidade financeira. A primeira pessoa acorda todos os dias e pensa: eu quero ser rico, eu desejo ter dinheiro, eu espero que um dia as coisas melhorem. A segunda pessoa acorda e pensa: eu sou uma pessoa próspera, a abundância faz parte da minha vida, o dinheiro flui naturalmente para mim. Para um observador externo, ambas podem parecer estar fazendo a mesma coisa. Ambas estão pensando em dinheiro, ambas querem prosperidade, mas internamente elas estão em estados completamente diferentes. A primeira está no estado de carência. Ela quer porque não tem, ela deseja porque está separada daquilo que deseja. A segunda está no estado de abundância. Ela não está pedindo, ela está sendo. A lei da assunção nos ensina que o estado vem primeiro. Você não espera ter para então sentir. Você sente primeiro e então tem. Você assume a realidade do seu desejo como se já fosse um fato consumado. E quando você faz isso de forma consistente, o mundo exterior não tem escolha senão se reorganizar para corresponder ao seu estado interno. Isso pode parecer contraintuitivo. Como posso me sentir rico se minha conta bancária está vazia? Como posso me sentir amado se estou sozinho? Como posso me sentir saudável se meu corpo está doente? Mas é exatamente aí que está o poder dessa prática. Você não está negando a realidade atual. Você está escolhendo qual realidade alimentar com sua atenção e sua energia. O que você alimenta, cresce. O que você ignora, enfraquece. Se você passa o dia inteiro focando na sua falta de dinheiro, você está alimentando a consciência de escassez. Mesmo que seu desejo seja ter mais, sua atenção está no menos. E a atenção é a moeda da criação. Aquilo que recebe sua atenção recebe sua energia vital. Por isso, Neville insistia tanto na importância da conversa interna, porque cada palavra que você diz para si mesmo é um ato de atenção. Cada afirmação é uma instrução, cada repetição é um reforço. E com o tempo, esses reforços se tornam crenças, e as crenças se tornam realidade. Agora vem a parte que conecta tudo isso com a prática real. A ciência moderna confirma algo que Neville ensinava há décadas. Sua mente não distingue perfeitamente entre o que é real e o que é vividamente imaginado. Estudos de neuroimagem mostram que quando você imagina algo com intensidade suficiente, as mesmas áreas do cérebro são ativadas como se você estivesse realmente vivenciando aquilo. Atletas que visualizam seus movimentos ativam as mesmas regiões motoras do cérebro que seriam ativadas durante o movimento real. Pessoas que imaginam comer um alimento específico ativam as mesmas áreas relacionadas ao paladar. O que isso significa para a nossa prática? Significa que quando você fala consigo mesmo como se já tivesse alcançado seu objetivo, você não está mentindo para sua mente. Você está programando sua mente. Você está criando os caminhos neurais que correspondem à realidade que deseja experimentar. Cada vez que você diz, eu sou próspero, você fortalece um caminho neural. Cada vez que você diz, eu sou amado, você fortalece outro. E com repetição suficiente, esses caminhos se tornam os caminhos predominantes. Sua mente começa a operar automaticamente a partir dessas novas suposições. E seu comportamento começa a mudar para corresponder. Você começa a notar oportunidades que antes eram invisíveis. Você começa a agir com uma confiança que antes não tinha. Você começa a tomar decisões diferentes porque está operando a partir de um estado diferente. E essas novas ações produzem novos resultados. Não porque você atraiu algo magicamente, mas porque você se tornou alguém diferente. E pessoas diferentes produzem realidades diferentes. É por isso que 3 dias podem ser tão poderosos.
não porque sejam suficientes para completar a transformação, mas porque são suficientes para iniciar uma nova direção. Uma vez que você gira o leme, o navio começa a se mover para um novo destino. E cada dia que você mantém um novo curso, mais distante você fica do lugar onde estava. Agora vamos ao método prático. Como exatamente você implementa isso nos próximos 72 horas? O primeiro passo é a clareza. Você precisa saber exatamente o que deseja manifestar. Não um desejo vago, não uma esperança geral, um estado específico que você quer experimentar. E mais importante ainda, você precisa saber como você seria diferente se já tivesse isso. Se você quer prosperidade financeira, não basta pensar em dinheiro. Pense em como você se sentiria sendo uma pessoa financeiramente livre. Como você acordaria? Como você tomaria decisões? Qual seria sua postura ao caminhar pelo mundo? Essa é a versão de você que precisa começar a habitar. Se você quer um relacionamento amoroso, não basta pensar em ter um parceiro. Pense em como você se sentiria sendo alguém profundamente amado e conectado. Como você trataria a si mesmo? Que tipo de energia você emanaria? Essa é a versão de você que precisa se tornar. O segundo passo é criar suas declarações. Essas não são afirmações no sentido tradicional. Não são frases que você repete mecanicamente esperando que algo aconteça. São declarações de identidade. São afirmações do que você já é, não do que você quer ser. Existe uma diferença enorme entre dizer eu quero ser confiante e eu sou confiante. A primeira mantém você no estado de querer. A segunda coloca você no estado de ser. E lembre-se, você recebe aquilo que você é, não aquilo que você quer. Crie de 3 a 5 declarações que representem o estado que você deseja habitar. Mantenha-as simples e diretas. Eu sou próspero, eu sou saudável, eu sou amado, eu sou bem-sucedido, eu sou capaz. Use sempre o tempo presente. Use sempre a primeira pessoa. E use sempre afirmações positivas, nunca negações. A mente não processa bem negações. Dizer eu não sou pobre ainda coloca o foco na pobreza. Dizer eu sou rico coloca o foco na riqueza. O terceiro passo é o mais importante e é onde a maioria das pessoas falha. Você precisa sentir suas declarações. Não basta dizê-las, você precisa habitá-las. Quando você diz, eu sou próspero, permita-se sentir a segurança, a liberdade, a expansão que acompanham esse estado. Mesmo que seja por alguns segundos, esse sentimento é o combustível da manifestação. Neville chamava isso de sentir o desejo realizado. Não é fingir, não é fazer de conta. É permitir-se experimentar no momento presente a realidade emocional daquilo que você deseja. Seu corpo não sabe que a situação externa ainda não mudou. Seu sistema nervoso responde ao estado interno. E quando você habita o estado de ter, você envia um sinal diferente para o mundo. Durante as 72 horas do método, você vai repetir suas declarações em 3 momentos específicos. O primeiro é ao acordar. Os primeiros minutos após despertar são um momento de grande receptividade. Sua mente ainda está na transição entre o sono e a vigília. Os filtros críticos ainda não estão totalmente ativos. É uma janela perfeita para plantar sementes na mente subconsciente. Antes de pegar o celular, antes de pensar nas tarefas do dia, dedique alguns minutos para suas declarações. Diga-as para si mesmo. Sinta-as. Permita que elas sejam a primeira instrução que você dá para sua mente no dia. O segundo momento é ao longo do dia. Sempre que você se pegar em um pensamento negativo ou limitante, use isso como um gatilho. Em vez de seguir o pensamento negativo, substitua-o pela sua declaração. Isso não é repressão. Você não está fingindo que o pensamento negativo não existe. Você está escolhendo conscientemente o que fazer com ele. Se você se pegar pensando, eu nunca vou conseguir esse emprego, pare. Reconheça o pensamento e então substitua, eu sou capaz e qualificado. As oportunidades certas vêm até mim. No início, isso pode parecer forçado. Os pensamentos negativos são automáticos e os novos ainda não são. Mas com prática, a substituição se torna mais natural.
O terceiro e mais poderoso momento é antes de dormir. Os últimos pensamentos antes de adormecer são carregados diretamente para o subconsciente, sem o filtro da mente consciente. É por isso que tantas pessoas dormem preocupadas e acordam ansiosas. Elas estão programando sua mente com medo noite após noite. Você vai fazer o oposto. Nos minutos antes de adormecer, você vai se imaginar já vivendo a realidade que deseja. Não como uma visualização distante, mas como uma memória. Como se você estivesse relembrando algo que já aconteceu. Sinta a gratidão, sinta a satisfação, sinta a completude e deixe esses sentimentos serem as últimas instruções que sua mente recebe antes de mergulhar no sono. Essa técnica que Neville chamava de dormir no desejo realizado é talvez a mais poderosa de todas. Durante o sono, sua mente processa e integra as instruções do dia. Se as últimas instruções foram de realização, sua mente trabalha durante a noite para tornar isso mais real. Você pode acordar com insights, ideias ou simplesmente com uma sensação diferente. Uma sensação de que algo mudou, mesmo que você não consiga explicar o quê. Agora vamos falar sobre algo crucial. Durante esses 3 dias, você vai encontrar resistência. Isso é inevitável e é, na verdade, um bom sinal. A resistência significa que você está fazendo algo diferente, está quebrando padrões. E os padrões antigos não gostam de ser quebrados. A resistência pode vir de dentro, na forma de dúvida. Uma voz que diz isso é ridículo. Isso não vai funcionar. Você está se enganando. Essa voz é o seu antigo padrão tentando se manter no controle. Não lute contra ela. Não tente silenciá-la à força. Simplesmente reconheça-a e volte para a sua declaração. Obrigado pela sua opinião. Você pode dizer internamente. Mas eu escolho acreditar em algo diferente agora. Eu sou próspero. Eu sou capaz. Eu sou digno. A resistência também pode vir de fora na forma de circunstâncias que parecem contradizer suas declarações. Você declara que é próspero e uma conta inesperada aparece. Você declara que é saudável e sente um mal-estar. Você declara que é amado e alguém é frio com você. Essas não são evidências de que a prática não funciona. São testes, são oportunidades para fortalecer sua resolução. O mundo exterior sempre reflete o passado. Suas circunstâncias atuais são o resultado de seus estados anteriores. Quando você muda seu estado interno, leva um tempo para o exterior se reorganizar. Nesse intervalo, você pode ver mais do antigo antes de ver o novo. É como mudar a direção de um grande navio. Você gira o leme, mas o navio não vira imediatamente. O momento antigo ainda está em operação, mas se você mantém o leme na nova posição, eventualmente o navio completa a curva. E uma vez completada, a nova direção se torna o novo padrão. Por isso, os 3 dias são tão importantes. Não porque sejam mágicos em si, mas porque são suficientes para estabelecer um novo padrão. Um padrão que você pode então manter e fortalecer. Se você desistir no 2º dia porque as coisas não mudaram visivelmente, você solta o leme e o navio volta à direção antiga. Mas se você persiste, você atravessa a zona de resistência e entra em águas novas. Deixe-me falar agora sobre uma técnica específica que Neville ensinava e que pode acelerar todo esse processo. Ele chamava de falar do fim. Em vez de imaginar o processo de conseguir algo, você imagina já ter conseguido. Em vez de se ver trabalhando para o objetivo, você se vê desfrutando do resultado. Pense na diferença. Quando você imagina trabalhando para conseguir um emprego, onde está seu foco? No processo, na incerteza, no ainda não tenho. Mas quando você imagina já tendo o emprego, onde está seu foco? No resultado, na certeza, no já sou. Essa mudança de perspectiva é sutil, mas poderosa. Seu subconsciente responde de forma muito diferente a essas duas imagens. A primeira mantém você no estado de buscar. A segunda coloca você no estado de ser. E lembre-se, você manifesta a partir do estado em que está, não do estado que está buscando.
Para aplicar isso na prática, quando você fizer suas declarações, não as faça como afirmações de algo que você está tentando criar. Faça-as como reconhecimentos de algo que já existe. Não é eu estou me tornando próspero, é eu sou próspero. A diferença é sutil nas palavras, mas enorme na energia. Da mesma forma, quando você visualizar antes de dormir, não se veja no caminho para o seu objetivo. Veja-se já tendo chegado. Imagine-se em uma cena que só poderia acontecer se seu desejo já tivesse se realizado. Se você quer um relacionamento, imagine uma conversa íntima com seu parceiro. Se você quer um emprego, imagine recebendo reconhecimento pelo seu trabalho. Se você quer saúde, imagine fazendo algo ativo e vigoroso. A cena precisa implicar o desejo realizado sem declarar explicitamente. Em vez de se ver recebendo a notícia de que conseguiu o emprego, veja-se já trabalhando nele. Em vez de se ver conhecendo alguém, veja-se já em um relacionamento estabelecido. O fim, não o meio. O resultado, não o processo. Agora vamos falar sobre a vigilância mental, que é absolutamente essencial para o sucesso desse método. Sua mente é como um jardim. O que você planta cresce, mas também cresce o que você permite que seja plantado. Se você passa horas plantando flores pela manhã e depois deixa ervas daninhas serem espalhadas à tarde, qual será o resultado? Um jardim confuso, onde flores e ervas competem por espaço. O mesmo acontece com sua mente. Não basta fazer suas declarações em 3 momentos do dia se você passa o resto do tempo alimentando pensamentos contrários. Cada pensamento é uma semente. Cada repetição é água e luz para essa semente. Se você declara, eu sou próspero de manhã e passa o dia reclamando de como está difícil, qual mensagem está sendo mais reforçada? Isso não significa que você precisa ser perfeito. Significa que você precisa ser vigilante. Vigilância não é tensão. Não é ficar em estado de alerta paranoico com seus pensamentos. É simplesmente manter uma consciência gentil do que está passando pela sua mente e fazer escolhas conscientes sobre o que alimentar. Quando um pensamento negativo surge e vai surgir, você tem algumas opções. A primeira é substituí-lo imediatamente pela sua declaração positiva. Funciona bem para pensamentos superficiais que não têm muita carga emocional. A segunda é reconhecer o pensamento, agradecer por ele tentar proteger você de alguma forma e então soltá-lo conscientemente. Isso funciona melhor para pensamentos que têm mais raiz emocional. Você não está lutando contra eles, está os dispensando com gentileza. A terceira, para pensamentos muito persistentes, é investigar brevemente de onde eles vêm. Às vezes, um pensamento negativo está apontando para uma crença mais profunda que precisa ser reconhecida. Mas cuidado para não transformar isso em uma sessão interminável de escavação. O objetivo é reconhecer e seguir em frente, não mergulhar cada vez mais fundo no problema. A regra de ouro é: você não pode evitar o primeiro pensamento, mas pode escolher o segundo. O primeiro pensamento negativo é automático, resultado de anos de condicionamento. Mas o que você faz em resposta a esse pensamento, essa é sua escolha. Você pode concordar e elaborar, alimentando o negativo, ou pode reconhecer e substituir, fortalecendo o positivo. Com prática, você vai notar que os primeiros pensamentos também começam a mudar. Seu padrão automático se recalibra de acordo com suas escolhas conscientes repetidas. Mas isso leva tempo. Durante os 3 dias iniciais e por algum tempo depois, seu trabalho é escolher conscientemente mesmo quando o automático ainda é negativo. Deixe-me compartilhar algo sobre a natureza do sentimento nesta prática, porque este é o elemento mais mal compreendido e também o mais crucial. Quando Neville dizia que sentir é o segredo, ele não estava falando de emoção superficial. Ele não estava falando de se forçar a sorrir ou de fingir entusiasmo.
Ele estava falando de algo mais profundo, um estado de consciência, uma sensação de realidade. Existe uma diferença entre pensar em algo e sentir que algo é real. Você pode pensar em ter R$1 milhão. Sua mente pode processar a ideia, mas isso é diferente de sentir que você tem R$1 milhão. Sentir a segurança, a expansão, a possibilidade que acompanham esse estado. Esse sentimento não precisa ser emocional no sentido de excitação ou euforia. Pode ser simplesmente uma sensação calma de certeza. Uma quietude interna que diz, sim, isso é verdade. Sim, isso é minha realidade. Algumas pessoas são naturalmente mais visuais e entram no sentimento através de imagens mentais vívidas. Outras são mais sinestésicas e entram através de sensações corporais. Outras são mais auditivas e entram através de sons e palavras. Não existe uma forma certa. O que importa é que você encontre sua porta de entrada para o estado de realidade. Uma técnica útil é perguntar a si mesmo, como eu me sentiria se isso já fosse verdade? E então permitir que essa sensação surja no seu corpo, nem que seja por alguns segundos. Com prática, você consegue acessar esse estado mais rapidamente e mantê-lo por mais tempo. Outra técnica é usar memórias de momentos em que você se sentiu da forma desejada, mesmo que por razões diferentes. Se você quer prosperidade, lembre de um momento em que se sentiu abundante, mesmo que pequeno. Talvez quando comprou algo que queria sem se preocupar com o preço. Acesse aquela sensação e depois transfira-a para sua visualização atual. O sentimento funciona como um carimbo de autenticidade para sua mente subconsciente. Pensamentos sem sentimento são apenas ideias. Pensamentos com sentimento são instruções, são comandos. São realidades em potencial que sua mente começa a aceitar como possíveis, e depois como prováveis, e finalmente como certas. Por isso, é tão importante não apenas repetir suas declarações mecanicamente, mas realmente habitar o estado que elas descrevem. Cada vez que você sente a realidade das suas palavras, você está reforçando essa realidade em um nível mais profundo do que o pensamento consciente pode alcançar. Agora quero falar sobre os sinais que você pode esperar durante e após os 3 dias. Porque uma das coisas que faz as pessoas desistirem é não saber o que procurar. Primeiro, você pode não ver nenhuma mudança externa imediata. E isso é normal. Você está trabalhando no nível da consciência e a manifestação física leva tempo. O fato de não ver resultados externos não significa que nada está acontecendo. Significa que as raízes estão crescendo sob a superfície antes que a planta apareça. Segundo, você pode experimentar o que Neville chamava de a ponte de incidentes. São pequenas coincidências, encontros inesperados, ideias súbitas, oportunidades que aparecem sem você ter buscado ativamente. Preste atenção a esses sinais. Eles são indicadores de que sua realidade está começando a se reorganizar. Terceiro, você pode sentir uma mudança interna antes de ver mudanças externas. Uma calma que não existia antes. Uma confiança sutil. Uma sensação de que as coisas vão dar certo, mesmo sem evidências externas. Essa mudança interna é, na verdade, mais importante que a externa, porque a externa é consequência da interna. Quarto, você pode encontrar resistência intensificada antes de ver os resultados. Antigas crenças e medos podem surgir com força antes de se dissolverem. É como se o padrão antigo estivesse dando seus últimos suspiros antes de morrer. Não interprete isso como fracasso. Interprete como purificação. Quinto, você pode ter sonhos significativos. Durante o sono, sua mente processa as novas instruções. Muitas pessoas relatam sonhos relacionados aos seus desejos durante essa prática. Não necessariamente sonhos literais sobre o desejo, mas sonhos que carregam a qualidade emocional do desejo realizado. O importante é não ficar obcecado por sinais. Procurar desesperadamente por evidências de que está funcionando, na verdade, demonstra dúvida. Demonstra que você ainda está no estado de querer, em vez de no estado de ter.
A postura ideal é fazer a prática com comprometimento e depois soltar. Confiar que o processo está funcionando mesmo quando você não pode ver. Deixe-me usar uma ilustração que Neville frequentemente usava, a história de Davi e Golias. Quando Davi se preparou para enfrentar o gigante, ele não entrou na batalha pensando, vamos ver se eu consigo. Ele não estava esperando para ver o resultado antes de acreditar. Antes mesmo de lançar a pedra, Davi já sabia que tinha vencido. Sua conversa interna não era de dúvida, era de certeza. O que fez a diferença? Não foi a habilidade de Davi com a funda. Havia soldados muito mais experientes no exército. Não foi seu tamanho ou força. Ele era menor e mais fraco que Golias. O que fez a diferença foi seu estado de consciência. Ele já havia vencido internamente antes de vencer externamente. Davi nos ensina que a batalha é ganha primeiro dentro, depois fora. Primeiro no invisível, depois no visível. Primeiro na consciência, depois na manifestação. Se você espera ver a vitória antes de assumir a vitória, você está fazendo ao contrário. E fazer ao contrário não funciona. Durante seus 3 dias de prática, pense em si mesmo como Davi antes da batalha. Você está enfrentando um gigante. Talvez seja o gigante da escassez, talvez o gigante da solidão, talvez o gigante da doença ou do medo. Seja qual for seu gigante, ele parece maior e mais forte que você. Todos ao redor podem estar dizendo que você não tem chance, mas você tem algo que eles não veem. Você tem uma certeza interna, uma convicção que não depende das aparências. Você já sabe como essa batalha termina. Você já viu o fim, e por isso, você pode enfrentar o meio com confiança. Cada declaração que você faz é uma pedra na sua funda. Cada momento de sentimento é um fortalecimento do seu braço. E quando você lança, você não lança com esperança. Você lança com certeza. Porque já sabe que a vitória é sua. Vamos falar agora sobre o que acontece após os 3 dias, porque o método de 72 horas não é um fim em si mesmo, é um início. Após os 3 dias, você terá estabelecido um novo padrão, terá quebrado o ciclo automático de pensamentos negativos e criado um espaço para novos pensamentos positivos. Terá experimentado o que significa habitar um estado diferente, mesmo que brevemente. O desafio agora é manter e expandir esse novo padrão. A boa notícia é que fica mais fácil com o tempo. Os primeiros 3 dias são os mais difíceis porque você está remando contra a corrente. Cada dia que você continua, a corrente enfraquece e eventualmente começa a fluir na nova direção. Continue com suas declarações diárias, especialmente ao acordar e ao dormir. Esses 2 momentos são os mais importantes e merecem proteção. Não deixe o celular ou as preocupações do dia invadirem esses espaços sagrados. Continue com a vigilância mental, substituindo pensamentos negativos quando eles surgirem. Com o tempo, você vai notar que eles surgem com menos frequência e com menos intensidade. Continue habitando o estado do seu desejo realizado. Quanto mais você pratica, mais natural se torna. E quanto mais natural se torna, mais rapidamente a manifestação aparece. E continue refinando sua prática. Talvez você descubra declarações mais poderosas. Talvez encontre técnicas de visualização mais eficazes. Talvez desenvolva formas pessoais de acessar o sentimento. A prática evolui conforme você evolui. Antes de finalizar, quero abordar algumas objeções comuns que podem estar passando pela sua mente. A primeira objeção é: isso é só pensamento positivo fantasioso. A resposta é: não, não é. Pensamento positivo tradicional muitas vezes ignora os problemas e espera que eles desapareçam. Esta prática não ignora nada. Ela reconhece a realidade atual e escolhe conscientemente qual realidade alimentar. É um ato de poder, não de negação. A segunda objeção é: isso não funciona para mim porque sou muito negativo. A resposta é: quanto mais negativo você é habitualmente, mais transformadora essa prática pode ser para você. Você tem mais espaço para crescer, mais padrões para mudar. A prática é especialmente poderosa para quem está muito longe de onde quer estar. A terceira objeção é: eu não consigo controlar meus pensamentos. A resposta é: ninguém consegue
consegue controlar completamente os pensamentos que surgem, mas todos podem escolher o que fazer com esses pensamentos. O controle não é sobre evitar pensamentos negativos, é sobre não alimentá-los, é sobre redirecionar sua atenção para algo mais alinhado com seus desejos. A quarta objeção é: mesmo que mude meu pensamento, a realidade externa não vai mudar. A resposta é: a realidade externa é um efeito, não uma causa. Ela sempre corresponde à consciência predominante. Mude a consciência e a realidade precisa mudar. Pode não ser imediato, mas é inevitável. A quinta objeção é: eu já tentei isso e não funcionou. A resposta é: provavelmente porque você estava fazendo ao nível da mente consciente sem envolver o sentimento, ou porque desistiu antes de atravessar a zona de resistência. Os 3 dias são especificamente projetados para atravessar essa zona. Comprometa-se completamente desta vez e veja a diferença. Agora, para onde você vai a partir daqui? Se você está convencido do poder dessa prática, não adie. Comece agora, não amanhã, não na próxima segunda-feira, agora. Cada momento que você adia é um momento em que você está reforçando o padrão antigo em vez de criar o novo. Defina claramente o que você deseja manifestar. Não precisa ser algo gigantesco para começar. Pode ser algo relativamente simples, algo que você realmente quer, mas não está carregado de desespero. Desespero indica que você está muito apegado ao resultado, o que pode dificultar a prática. Crie suas 3 a 5 declarações. Escreva-as. Diga-as em voz alta para sentir como soam. Ajuste até que pareçam verdadeiras para você, até que você consiga dizê-las com convicção. Comprometa-se com 72 horas de prática dedicada. Marque no calendário. Trate como um compromisso inegociável. Durante esses 3 dias, você é o guardião da sua mente. Nenhum pensamento entra sem sua permissão. E depois dos 3 dias, continue. Não volte ao antigo. Não relaxe a vigilância. Mantenha o novo padrão até que ele se torne tão automático quanto o antigo era. Esse é o objetivo final. Não precisar se esforçar para pensar positivamente, porque o positivo se tornou seu padrão natural. Sua conversa interna é o poder criativo do universo em ação. É você, exercendo seu direito de nascença, de criar sua própria realidade. Cada palavra que você diz para si mesmo é um ato de criação. Você está sempre criando, quer perceba ou não. A única pergunta é: você está criando conscientemente ou inconscientemente? A partir de agora, crie conscientemente. Fale consigo mesmo como a pessoa que já alcançou seus objetivos. Sinta a realidade dos seus desejos como se já fossem fatos consumados. Mantenha essa conversa por 72 horas e observe sua vida começar a mudar. O poder está em você, sempre esteve. Você só precisa usá-lo. E esse uso começa com as palavras que você diz para si mesmo quando ninguém mais está ouvindo. A história de Neville Goddard é repleta de exemplos de pessoas comuns que transformaram suas vidas através dessa prática. Pessoas que manifestaram empregos, relacionamentos, curas, prosperidade e realizações que pareciam impossíveis. Eles não tinham poderes especiais. Não eram mais merecedores que você. A única diferença é que eles entenderam e aplicaram a lei da assunção. Você tem a mesma capacidade, a mesma consciência criativa, o mesmo poder de moldar sua realidade através da sua conversa interna. A única pergunta que resta é: você vai usar? Eu acredito que sim. O fato de você ter chegado até aqui neste vídeo mostra que há algo em você que sabe que isso é verdade. Algo que reconhece o poder das suas próprias palavras. Algo que está pronto para mudar. Confie nesse algo. Ele é a parte mais sábia de você. E quando você alinha sua conversa interna com essa sabedoria, não há limite para o que você pode criar. Seus próximos 3 dias podem ser o início de tudo que você sempre sonhou. A transformação está ao seu alcance. E começa agora, com a próxima palavra que você diz para si mesmo. Que essa palavra seja uma palavra de poder, uma palavra de fé, uma palavra que afirma quem você realmente é e o que você realmente merece. Fale consigo mesmo assim por apenas 3 dias e observe a magia acontecer. Se este
conteúdo ressoou com você, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde os próximos vídeos que vão aprofundar ainda mais esses ensinamentos e te ajudar a dominar a arte da manifestação consciente. Deixe um comentário contando qual é o desejo que você vai manifestar nesses 3 dias. Compartilhe sua jornada com nossa comunidade. E lembre-se, o poder está em você. Use-o bem. Até o próximo vídeo.